Na aula passada, vimos como é a associação de espelhos. Vimos na associação de espelhos planos que podemos calcular quando os espelhos estão paralelos, que são as imagens infinitas, e quando os espelhos estão em forma de ângulos, que as imagens serão calculadas da seguinte maneira: 360 graus divididos pelo ângulo formado pelos dois espelhos, menos 1. Estudamos os espelhos esféricos. Possuímos dois tipos de espelhos esféricos: o côncavo, que corresponde à parte interna de uma calota, e o convexo, que corresponde à parte externa da calota. E vimos quando usar a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Na equação de Gauss, você poderá utilizar quando? Quando você quiser saber a distância do objeto ao vértice, a distância da imagem ao vértice e a distância focal. Já na equação do aumento linear transversal, é quando você quer saber o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto. Uma boa aula. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Tudo bem contigo, Chico? Tudo bem, Joelson. Então tá bom. Vamos para a resolução da dica de estudo, então? Vamos lá. A solução da dica de estudo, então. Um objeto de 6 centímetros de altura está localizado à distância de 30 centímetros de um espelho esférico convexo de 40 centímetros de raio. A. Calcule a posição da imagem. Bom, ele deu o quê? O tamanho do objeto, que é de 6 centímetros. Ele deu a distância do objeto ao espelho convexo, né, que é de 30 centímetros. Se vocês puderem observar no livro de vocês, na equação de Gauss, tem convenções de sinais. Então, nós vamos usar o seguinte: se vocês leram, vocês sabem que todo espelho convexo, o foco é menor do que zero. Já no côncavo, o foco será maior do que zero. Quer dizer, Joelson, que se for convexo, quer dizer, aquele para fora, né, o redondinho. Isso. Então o sinal do raio vai ser sempre negativo? Isso, sempre negativo, porque o foco é menor do que zero e o raio, como sendo o dobro do foco, né, vai ficar também negativo. É por isso que apareceu aqui, então, o raio menos 40 centímetros e o foco menos 20 centímetros. Substituindo, então, na fórmula, vai ficar, né, na equação, então vai ficar menos 1 sobre 20, que é o F, igual a 1 sobre 30, que é a posição do objeto ao espelho convexo, mais 1 sobre P', que é a imagem formada no espelho convexo, que vamos calcular, então. Tirando o mínimo múltiplo comum, né, a resposta vai nos dar menos 12 centímetros. Conseguiram chegar na resposta? Tirando o mínimo múltiplo comum, né, aqui vai ficar 60P', tá bom? Joelson, sim, Chico? O que quer dizer mesmo quando o P é negativo? O P sendo negativo, mais um detalhe, sempre na imagem virtual, o P, que é a imagem, vai ser sempre negativa. E na imagem virtual, como vocês observaram na aula anterior, o espelho convexo, em qualquer posição que você colocar o teu objeto, sempre será virtual. Já no espelho côncavo, só tem uma forma que ela seja virtual. Lembram? Lembra, Chico? Virtual é quando se forma a imagem atrás do espelho, né? Isso mesmo. Se lembra, na parte do côncavo, apenas um único detalhe que faz com que a imagem seja virtual. Eu sei. Vamos ver. Era entre o foco e o espelho. Isso mesmo, Chico. Então, no côncavo será negativo apenas quando o objeto ficar entre o foco e o espelho chamado de vértice também. Tá e bom? No convexo sempre vai ser negativo. Sempre negativo no convexo. Bom, vamos continuar então a segunda questão, né? O objeto continua sendo 6 centímetros, o objeto do espelho 30 centímetros, o foco menos 20 centímetros, que foi calculado.
E o P' da imagem que deu a resposta menos 12 centímetros. Ele pediu para calcular a altura da imagem. Isso, a altura da imagem. Bom, na altura da imagem, nós vamos formar naquela outra fórmula, né? No aumento transversal, lembram? Então, é I sobre O, que é a imagem, a altura da imagem sobre a altura do objeto, igual menos a distância da imagem ao espelho sobre a distância do objeto ao espelho. Substituindo os valores, I sobre 6, que é o O, 12 sobre 30, o 12 seria a imagem ao espelho e o 30 o objeto ao espelho. Tirando aqui, não precisa tirar o mínimo múltiplo comum, né? Porque eu tenho duas frações, vocês podem multiplicar em x diretamente e a resposta vai ser 30i, né? 12 vezes 6 vai dar 72. 72 divididos por 30 deu 2,4 centímetros. É o tamanho da imagem formada no espelho, tá bom? Acertou tudo, Chico? Acertei. Só que ainda falta mais uma, né, Joelson? Mais uma, né? É mesmo, a letra C, né? Então, o que vem nos dizer a letra C é para calcular o aumento linear transversal. Substituindo os valores, o tamanho do objeto é 6 centímetros, o tamanho da imagem é 2,4 centímetros, né, que foi calculado na questão anterior, na letra B. E agora sim, substituindo 2,4 divididos por 6, que é o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, vai fornecer o cálculo, a resposta, vamos ver, 2/5. Essa é o aumento linear transversal. Agora acertou, quanto né? aumenta, né? Quanto que aumenta. Isso, quanto que aumenta, tá bom? Beleza. Vamos então para o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é refração da luz. E na refração da luz, como vocês puderam observar, não puderam não, a gente não viu ainda as imagens, né, Chico? Vamos ver! Vamos lá então. Que bonitas imagens, né, Chico? Bacana esse filme, hein? É mesmo. Por exemplo, no filme Imensidão Azul, vocês puderam observar o quê? Os golfinhos, né, sendo observados por aquelas pessoas. Será mesmo que a distância dos golfinhos que as pessoas estavam observando é real? E os golfinhos também observando as pessoas, será que é real aquela distância? É isso que nós vamos abordar nesta aula, na refração da luz. Enquanto nos outros dois filmes, né, Chico? Thelma e Louise e qual que foi o outro? Lawrence da Arábia. Muito bem, vocês observaram aquela ondulatória, né? Aquilo lá chama-se miragem. Nós vamos também abordar o que vem a ser miragem. Ah, aquilo que é miragem, então? Que a gente vê assim no deserto, na estrada, quando está quente? Isso mesmo, não só no deserto, né? Nas estradas também, né, Chico? Aham. Você já viu, né? Aquelas ondulatórias, assim, parece que está molhado, né? As estradas, né? Então, aquilo é o fenômeno da miragem, né? Na verdade, a pessoa vê o objeto e a imagem ao mesmo tempo. Por isso que dá aquela sensação, né? Na estrada, por exemplo, de estar molhado. Então, vamos o que vem a ser refração da luz. Vamos lá, então. A refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro. Chico, eu vou pedir uma ajuda sua agora. Manda. Nós vamos ver a passagem da luz de um meio para o outro. Aliás, de dois meios ao mesmo tempo. Então, aqui está um copo d'água. Você tem uma caneta, um lápis aí, Chico? Eu tenho aqui um lápis. Um lápis. Ah, muito bem. Chico, eu vou colocar esse lápis dentro aqui. O que você vai fazer? Colocar dentro. Ele não vai se afogar, Chico. Fique tranquilo. Você dá uma enxugadinha depois, né? Depois, pode deixar. Tá? Olha o que aconteceu aqui, Chico. Olha a mágica. O que aconteceu? Olha a mágica, ó. Tá observando o lápis? Ele está mais grosso.
Ele não dá para observar que ele parece quebrado? Ah, é mesmo. O desvio, né? O que aconteceu? É que a passagem da luz no ar é menor do que a passagem da luz, no caso aqui, da água. Por isso que dá essa sensação do lápis estar quebrado, né? Agora, isso acontece quando a posição do lápis é oblíqua. Agora, se for perpendicular, olha, perpendicular não dá a sensação de estar quebrado. É claro que dá a sensação de estar um pouquinho mais o quê mesmo, Chico? Mais grossinho. Mais grossinho, mas não quebrado, tá? O desvio daí é diferente na perpendicular e na oblíqua. Esse desvio que aconteceu nesses dois meios, do ar, aqui, e da água, chama-se a refração da luz. É o índice de refração. Então, nós vamos calcular esse índice de refração. Como é que calcula essa diferença da água e de um outro meio qualquer, tá bom? Então, como que calcula? Vamos lá. No índice de refração absoluta, calcula dividindo o C... O que é o N mesmo, Joelson? O N é o índice de refração absoluta. Ah, tá. O C vem a ser o quê? A velocidade da luz no vácuo. E o V é a velocidade da luz no meio considerado. Então, para calcularmos o índice de refração da luz, você vai fazer o quê? Se for na refração absoluta, você vai pegar e vai dividir a velocidade da luz no vácuo. Qual que é? Mesmo, Chico? É 300 mil quilômetros por segundo. Isso mesmo. Então, nós vamos utilizar o 300 mil quilômetros por segundo, tanto no ar quanto no vácuo, tá bom? Aproximadamente, vocês sabem que é menor do que 300 mil quilômetros por segundo. Mas, nos cálculos nossos, vamos utilizar 300 mil. Então, o C, Chico, sempre nós vamos ter já o C, né? Como é a velocidade da luz no vácuo, vamos colocar 300 mil. O V é que será calculado ou o problema irá nos fornecer, tá bom? Já no índice de refração relativo, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos substituir dois meios considerados. Esses dois meios considerados, por exemplo, aqui na experiência, né, Chico, nós tivemos quantos meios considerados? Dois, a água e o ar. A água, o ar e o vidro, tá, Chico? Ah. Foram três. Então, esse Na sobre NB significa dois meios considerados. Como que se calcula cada meio considerado? Nós calculamos utilizando o índice de refração absoluta, que é o C sobre o V. Se vocês colocarem o C sobre o V aqui, correspondente a 1 meio, o C sobre o V aqui do ladinho do NB, né? Também, fazendo a inversão de frações, repete a primeira fração, inverte a segunda, você vai chegar nessa igualdade aqui então. O N de A é 1 meio sobre o N de B, que é o outro meio considerado, igual a velocidade do B sobre a velocidade do A. Então, o que vem a ser o N de A mesmo, Chico? É o índice de refração do meio A e do meio B. Isso mesmo. E o que vem a ser o V? O VA ou VB seria a velocidade da luz dos meios também, tá? Então, no caso da nossa experiência, nós fomos não, né, Chico? Nós utilizamos 3 meios, tá bom? Mas aqui na relação, você vai utilizar apenas 2, tá bom? Vamos calcular, então, usando o índice de refração absoluta primeiro? Vamos lá com um exercício. A velocidade da luz amarela no benzeno, que é um meio considerado, é de 200 mil quilômetros por segundo. Ache o índice de refração absoluto do benzeno. Então, substituindo os valores, eu tenho o C. Quanto que é o C mesmo, Chico? 300 mil. Isso, sempre é 300 mil C. E o V é 200 mil, que é a velocidade da luz no benzeno. Fazendo os cálculos, né, dividindo 300 mil por 200 mil, o índice de refração absoluta, né, aquele desvio, vai ser 1,5. E já um outro problema agora, usando o índice de refração relativa. Vamos lá. Qual é a velocidade da luz em um diamante cujo índice de refração absoluta é 2,42? Então, vamos resolver aqui, Chico? Vamos lá.
O índice de refração, o problema deu, é 2,42, então substituindo aqui, fica 2,42 igual o C, sempre a velocidade da luz no vácuo, então sempre será 300.000 km por segundo, e o V que nós vamos calcular. Né? O V é a velocidade da luz ali no diamante, no caso. Né? Então vamos ver a velocidade da luz no diamante. Fazendo as multiplicações aqui, 2,42 vezes o V, Chico já vai fazendo aí 300.000 divididos por 2,42. Quanto que dá? 123.966,94. Cento e quanto? 123.966,94. 94 quilômetros por segundo. Né? Nós estamos utilizando a velocidade da luz em segundos, né? Então a resposta vai ser em segundos. Esse é o problema número 1. Já no problema número 2, o Chico vai ler. Chico, você pode ler, fazendo um favor? Vamos lá. A figura a seguir mostra o raio de luz passando do ar para o vidro. Essa figura aí, né? Isso, essa aqui, né? Calcule a velocidade da luz no vidro, sabendo-se que o N do vidro, quer dizer, o índice de refração do vidro, é 1,5. Isso mesmo. Então ele deu o índice de refração do vidro, que é 1,5. Então a luz do ar, né, vai passar para o vidro e teve esse desvio. Então vamos ver a velocidade, né? Quanto que é? Se fosse a mesma, não haveria o desvio, certo? Então, como é que calcula? Podemos calcular no índice de refração relativa, né? Que é o NDA sobre o NDB, que é os meios considerados, igual a velocidade do B sobre a velocidade do A, que é a velocidade dos meios considerados também. Os meios que vamos utilizar aqui no problema é o ar e o vidro. Então, vamos ver. O ar, como é 300.000 aproximadamente também, é o que mais se aproxima no vácuo, então 300.000 divididos por 300.000, o índice de refração do ar sempre será 1, Chico, tá? Sempre 1, guarde aí bem. Então a resposta ficaria assim: o ar, que é um dos meios considerados, e do vidro, que é outro meio considerado aqui, é 1,5. Sempre, tirando o ar e o vácuo, sempre os demais meios sempre serão maiores, né? Porque é menor do que 300.000. E 300.000 divididos por um número menor sempre vai dar 1, alguma coisa, tá bom? Então sempre vai ser maior os outros meios. Bom, a velocidade do meio considerado B, né, que no caso aqui é o vidro, nós não temos, nós vamos calcular. Enquanto que do ar, nós temos a velocidade, né, da luz no ar, é de aproximadamente, vamos utilizar sempre na física, de 300.000 km por segundo. Fazendo as multiplicações, né, em cruzinha, bonitinho, 1,5 vezes o V, que é a velocidade, VB é a velocidade do outro meio considerado, que no caso é o vidro, divididos por 300, está aqui a velocidade no vidro, é por isso que dá aquele desvio, né? Porque a resposta vai ser 300.000 divididos por 1,5. A velocidade, então, do meio considerado, 300.000 divididos por 1,5. A resposta vai ser velocidade no meio considerado, que no nosso caso é o vidro, né? 200.000 quilômetros por segundo. É por isso que houve aquele desvio ali, tá bom? No caso ali da experiência com o Chico, né? Nós fizemos do lápis, certo? Entendeu, Chico? Tem alguma dúvida? Não, tá entendido tudo. Então tá bom. Vamos para o nosso intervalo e já retornaremos. Voltando do nosso intervalo, veremos agora, nesse segundo tempo, Chico, será que aquela distância, quando observamos um peixe ou qualquer objeto no fundo, por exemplo, de um lago, de uma piscina, é, na real, a distância ou é uma imagem? Vamos ver, então.
E isso se trata do assunto do dióptro plano. O dióptro plano na física estuda essas distâncias e imagens, né, do observador com a imagem ou o real do objeto, tá bom? E vice-versa, é claro. Então, o que vem a ser dióptro plano? Vamos lá. É todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. Por exemplo, Chico, você já nadou na piscina, Chico? Já. Já? Então, eu tenho dois meios, que seria o ar. Então, se você for de um lado para o outro, o ar vai mudar, Chico? Não. Não, vai ser homogêneo, ficou mesmo. E a piscina vai mudar também? A água da piscina muda quando você está nadando? Às vezes. Às vezes? Por quê? Porque às vezes dá uma marolada, assim. Ah, é só se sujar daí a piscina, né, Chico? É isso que eu estava pensando. Ah, tá, mas isso não é o teu caso, né? Não. Então tá bom. Mas então é um outro meio também homogêneo. E é separado por qual? Pela superfície mesmo da piscina, tá? Então tenho a água da piscina, o ar e a superfície plana seria a própria piscina nesse caso, certo? Bom, como que é feito esse cálculo então? Vamos lá. Eu vou ter sempre o N, é o índice de refração, lembram? Então eu vou ter o índice de refração do observador, aonde ele se encontra, em qual meio? Na água, no ar, né? Sobre o índice de refração do objeto. O objeto está fora da água ou na água, né? Um exemplo. Igual o P' sobre o P. Tá? Então, o que vem a ser essas nomenclaturas que vocês estão aí observando? O P, sem a linha, é a distância do objeto à superfície, e o P' é a distância da imagem à superfície. Então, o P' é a imagem da superfície, e só o P é do objeto, é o real. Né? Vocês viram que tem um desvio aí, é por isso que dá a diferença também, do real para a imagem que o observador está visualizando o objeto, certo? Bom, vamos ver então num exemplo como que vamos calcular. Um peixe encontra-se a 100 centímetros da superfície da água, na mesma vertical que passa pelo olho do observador, como é mostrado na figura. Então, o observador está fora da água, o peixe está na água, senão ele vai morrer, né, Chico? Só tem que estar na água mesmo, né? Peixinho bonito esse, hein? Tá vivinho ali, né? Bom, a distância aqui do peixe à superfície é de 100 centímetros. Esse é o real, tá? Calcule a posição da imagem do peixe no dióptro água-ar, né? Que é o dióptro plano, os dois meios. Então dióptro é isso, é só dois meios e você vai olhar para eles, né? Isso mesmo. Os dois meios considerados, nesse caso, é água e ar. Isso aí é aquela história de a gente olhar para o peixe na água, de cima da água, e parecer que ele está mais perto. Isso mesmo. E vamos ver se realmente está mais perto, né? Ou está mais longe, né, Chico? Ou aquelas moedinhas que estão no fundo do aquário, a gente quer pegar e elas estão lá no fundo, né? É, isso mesmo. E o N da água, que é o índice de refração da água, é igual a 4 sobre 3, 4 terços. Bom, então nós temos o índice de refração do observador. Se ele está na água, o índice de refração, vocês viram, né, anteriormente, que é igual a 1. Isso mesmo. Já o índice de refração do objeto, que no caso é o peixe, né, nós estamos visualizando, no caso aí, o observador para o peixe, e não o peixe para o observador. Então, o objeto, que seria o peixe, ele está na água, que no caso é de 4 terços, certo? Então, aqui, por isso que ficou 1 em cima, que é o índice de refração, onde está o observador, e 4 terços é o índice de refração onde está o objeto. Igual, o P' é a distância da imagem à superfície, enquanto que o 100, que é os 100 centímetros, nós temos, é a distância real do peixe à superfície. Bom, fazendo as multiplicações, né, multiplicando em x, a resposta vai ser a distância da imagem na real, né, o que o observador está visualizando é 75 centímetros de distância, e não de 100 centímetros. Então o peixe está lá 100 centímetros, e daí a gente enfia o braço para pegar achando que está 75,
né? Porque é o que a gente vê, que é a imagem que a gente vê. Isso. E daí, na verdade, ele está lá no fundo, a 1 metro de profundidade. Isso, é por isso que daí é difícil pegar, né, Chico? Com a mão, né? Porque você não tem aquela sensação que ele está próximo e você vai pegar, e na realidade não, né? Ele está mais fundo do que você está visualizando. Bom, essa é a primeira questão. E a questão da letra B, determine a elevação aparente do peixe. Então, a elevação aparente do peixe seria o quê? Você tem o real, né, que é 100 centímetros, que é o P, menos o que foi calculado, que seria a imagem, né, do observador visualizando o peixe, que é 75. Então, 100 menos 75 é a elevação aparente que você está observando, que é 25 centímetros. É a diferença, por isso que a gente não consegue pegar o peixe, né, Chico? Beleza, entendi tudo. E agora vamos fazer uma questão, então agora no quadro. Você me ajuda, Chico? Vamos embora. Então, olha lá, o exercício é esse aqui. Um pescador, vamos pescar agora, tá, Chico? Vamos embora. Vê um peixe num lago. O peixe encontra-se a 2,8 metros de profundidade da superfície livre da água. Sabe-se que o índice de refração absoluto do ar é igual a 1. Sempre vai ser igual a 1, tá bom? E o da água é 4/3. Também sempre vai ser 4/3. Letra A. Qual a profundidade aparente em que o pescador vê o peixe? E letra B. Qual a elevação aparente do peixe? Então, nós vamos calcular duas questões no quadro. Vamos lá, Chico? Vamos lá. É o mesmo cálculo que a gente já fez, né? Muito bem, Chico. Vamos então utilizar os valores agora para calcular a posição, né, a distância da imagem do peixe à superfície que o observador está visualizando. Ele tem o N do observador, que é a refração do observador. O observador está na água ou no ar, Chico? No ar. No ar. Muito bem. Então, é por isso que ele se encontra aqui, ó, bonitinho, né? Está observando. O peixe está na água, que seria o índice de refração do objeto. Por isso, então, que vai ficar o índice de refração do ar primeiro, dividido pelo objeto que está na água, que no caso é o peixe. Substituindo os valores, vai ficar o índice de refração do ar. Quanto é que é mesmo, Chico? 1. E da água, onde está o objeto, é? 4/3. 4/3. Bom, a imagem nós não temos, né? Não é isso que nós queremos calcular. Agora, o real do peixe, a distância do peixe até a superfície, está aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. 2,8 metros. Então, 2,8 metros. Aqui, repetindo a primeira fração, invertendo a segunda fração, vai ficar 3/4 igual o P', que é a distância aqui da imagem do peixe, que está sendo visualizado pelo observador, sobre 2,8. 2,8, fazendo multiplicações aqui, 2,8 vezes 3, 8 × 3, 24, 6 e 2, 8,4. Divididos por 4, a resposta que o observador está visualizando o peixe, né, na verdade, é de 2,1 metro. 1 metro de distância, enquanto que o real do peixe é 2,8. É o P', né? Não é o P que você pôs ali. Isso mesmo, Chico. Valeu mesmo. É o P'. E já a segunda questão, que é a elevação aparente, então, seria o que mesmo? Aquela diferença, né, do que você tem real do peixe, que é de 2,8, e o que você encontrou, que é o P', que no caso aqui nosso é de 2,1. Então, substituindo aqui a resposta, vai ficar quantos centímetros, Chico? 2,8 menos 2,1. Bom, vamos fazer em metros, né? Então, vai ficar 0,70 metros. Essa é a posição de elevação aparente, né, do peixe à superfície que o observador está observando aí, ele, tá bom? Então, Chico, não esqueça, quando você for pescar, outra vez, Chico, sabe o que você vai fazer? Você vai ter que colocar, você pesca com o que mesmo, Chico? Eu pesco com vara, minhoca, etc. É mesmo? Então tá, quando você observar então um objeto agora, um peixe, aquilo que você está observando é real mesmo? É a distância real? Não, o peixe está mais embaixo do que eu acho. Isso mesmo, está mais embaixo, tá bom? E vamos então ver agora os fenômenos da refração e da reflexão. Vamos ver algumas imagens e vamos falar sobre elas. Vamos lá.
O prisma pode ser utilizado para fazer a decomposição da luz branca. Fazendo um feixe de luz branca incidir sobre um prisma, ele se decompõe em vários componentes. Esta experiência mostra que a luz branca é composta de 7 componentes coloridos. Isto é, ela é policromática. A este fenômeno dá-se o nome de dispersão luminosa. Acabamos de observar, então, na dispersão luminosa, o prisma sendo o objeto que permite nos visualizar que na luz branca, né, Chico, tem 7 cores, né? E as 7 cores, claro que a cor vermelha, o desvio ali é menor do que a cor violeta, porque a vermelha tem maior velocidade do que a violeta. Vamos ver o próximo. Vamos lá, o próximo é a altura aparente dos astros. Vamos ver então. A atmosfera é formada de camadas de ar de densidades diferentes. O índice de refração dessas camadas de ar diminui com o aumento da altitude. Um raio de luz vindo do astro sofre sucessivas refrações nas camadas e sua imagem se apresenta numa posição mais elevada. Observar então as imagens na posição aparente dos astros? Ah, quer dizer então que quando a gente olha lá para a estrela, para o Sol, para a Lua, elas não estão bem naquela posição que a gente acha que elas estão? Não, na verdade, quanto mais alto os astros estiverem, o índice de refração é menor. Consequentemente, dá a impressão que eles estão mais altos, mas na real estão mais baixos, tá, Chico? Aham. A distância é menor deles. Vamos ver o próximo? O próximo, então. O próximo seria o arco-íris. O arco-íris provém da refração e, posteriormente, da luz solar, quando ela atravessa gotas de chuva. O raio de luz solar, ao penetrar numa gota, é refratado, ocorrendo a dispersão da luz e posterior reflexão. Então, os raios do Sol batem nas gotas, né? Isso seria a refração, passa de um meio para o outro, e posteriormente retorna como uma reflexão. E daí nós visualizamos as 7 cores. É claro que nem todos visualizam as 7 cores, tá? Mas o arco-íris é composto de 7 cores, que é a luz. Vamos ver o próximo? Vamos lá, Chico. O próximo é fibra óptica. O fenômeno da reflexão total permite fazer a luz seguir uma trajetória curva em uma guia, por exemplo, o tubo, de qualquer forma. Dentro do tubo, a luz se choca com as paredes em um ângulo superior ao limite e fica aprisionada seguindo as curvas. Isto é, a luz é refletida totalmente pelo contorno. Como vocês puderam observar na fibra óptica, no exemplo, foi um tubo. Esse tubo não precisa ser reto, né? Vocês puderam observar que ele é curvo. Bom, há uma reflexão total. E por que acontece essa reflexão total? Porque a luz bate nas paredes. Você tem uma figura aí, né? Isso mesmo. Então, o tubo aqui, né, significando a fibra óptica, a luz incide sobre esse tubo, formando ângulos maiores, que faz com que a luz emergente saia por reflexão total. Ah, quer dizer que a luz passa ali por dentro, ela vai refletindo, não importa a curva que o cabo faz. Isso mesmo, total, tá? Reflexão total, Chico. E o próximo é a miragem. O que acontece com a miragem, então? Vamos lá. A densidade e o índice de refração diminui com o aumento da temperatura. Em dias quentes, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Portanto, os raios de luz provenientes de pontos elevados atravessam camadas de ar de índice de refração cada vez menores, afastando-se das normais. A incidência alcança o ''ângulo limite'' e há reflexão total. Um observador, recebendo os raios refratados, vê o ponto P no simétrico P' e a imagem invertida. Como o observador vê o objeto e a imagem ao mesmo tempo, ele tem a ilusão de existir água no solo, refletindo a luz. Vamos ver melhor, então, como que acontece a miragem? Vamos lá. Então, tem o observador, o solo aqui em azul, né? Vocês podem observar. E tem um objeto, no caso aqui, o P, e o P' seria a nossa imagem possível. Por que acontece essa imagem? Pelo fato de que, no caso de uma estrada, né, como está quente, quanto maior for a elevação, menor é o índice de refração. Elevação do quê? Maior temperatura, Chico. Ah, tá.
Bom, e o que vai acontecer quando o observador visualiza, então, o chão? Ele está numa altura que não é tão quente quanto a estrada, né? Está menos quente. Ele vai observar o quê? Ele vai observar o objeto e a imagem ao mesmo tempo. E daí dará aquela sensação de miragem, como a estrada, como se ela estivesse molhada, Chico, tá bom? Uhum. Então, o objeto e a imagem aqui vai tendo no solo, indo para o olho do observador, ele vai ver os dois ao mesmo tempo. Olhando os dois ao mesmo tempo, dá aquela sensação de estar molhado o solo, no caso a estrada, né? Uhum. E agora, Chico, vamos para a nossa dica de estudo, né? Uma moeda está no fundo de um rio. Quando observada por uma pessoa na margem, a moeda sofre uma elevação aparente de 2 metros. O índice de refração da água é 4/3. A. Calcule a profundidade aparente da moeda. B. Calcule a profundidade do rio. Bom, então o que nós vamos calcular? Nós temos o índice de refração da água, o índice de refração do objeto, né? E temos aquele aparente e aquele que é a diferença da posição correta do objeto na água à superfície e da imagem à superfície, tá bom? Vocês vão usar aquelas duas fórmulas, Chico, que são a refração absoluta total e a relativa para fazer esse exercício. E na próxima aula, vamos ver se vocês acertaram. Quando ele pede a profundidade, ele está pedindo, na verdade, a posição do objeto, né? Isso mesmo, a posição real do objeto. Uhum. Tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima aula de física. Até a próxima. Até, Chico. Na aula de hoje sobre a refração da luz, vimos os índices de refração absoluto e relativo. A refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro. Temos a refração absoluta e a relativa. A absoluta seria aquela divisão entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio considerado, enquanto que a relativa são 2 meios que vocês irão calcular. Vimos também o que vem a ser dióptro plano. O dióptro plano é um sistema de 2 meios. Esses 2 meios são homogêneos e transparentes. Eles são divididos por uma superfície plana. E observamos os fenômenos que ocorrem por refração e reflexão. Nos fenômenos da refração e reflexão, ao mesmo tempo, nós temos quais? O arco-íris, por exemplo. Já na refração, nós temos o quê? Nós temos aquela posição aparente dos astros, nós temos a dispersão luminosa e temos a fibra óptica. Até a próxima aula.